Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Eduardo Gerac, jornalista, biólogo, e você está no Habitat, um canal para a gente discutir jornalismo, meio ambiente, ciência e outros assuntos. Mas daqui a pouco vamos começar uma série de vídeos sobre políticas ambientais nas eleições de 2026. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, acione o sininho, porque daí todo conteúdo novo você vai ficar sabendo logo, logo que ele subir aí para a plataforma do YouTube. Bom, mas hoje o nosso tema aqui, eu queria conversar com vocês, é o El Ninho, ou esse super El Ninho, né, como vem sendo chamado esse fenômeno climático que já está presente aqui na América do Sul e vai ficar presente até o início do ano que vem, até o início de 2027. Agora, a situação é a seguinte, né? Aqui a gente não vai ficar fazendo alarmismo, sensacionalismo. O nosso objetivo é analisar as notícias, analisar as questões relacionadas às notícias, principalmente na área ambiental, na área científica e em outras áreas correlatas, como mobilidade urbana também. Mas, enfim, o que é o El Ninho? O que é esse super El Ninho? Bom, antes de mais nada, é bom a gente ter em mente, né, que o El Ninho é um fenômeno natural. Ele é um fenômeno causado ali pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Então, ele atinge tanto a América do Sul como também a América do Norte, além ali, claro, da região do Caribe. E agora, por que estão falando, né? Por que os cientistas, por que vários institutos meteorológicos, principalmente, institutos de pesquisa, estão falando sobre esse super El Ninho? Bom, primeiro, né, o El Ninho, oficialmente, ele está confirmado desde junho de 2026, ou seja, quando a gente diz que ele está confirmado é porque as medições, principalmente da temperatura da água do Oceano Pacífico, estão mostrando que há um aquecimento acima do normal. Esse aquecimento está variando ali entre 1,0 graus Celsius até 3,0 graus Celsius. Ou seja, isso depende da região, né? Esse 3,0 graus Celsius, né, junto à costa oeste da América do Sul. Ou seja, pega ali Colômbia, pega o Peru, né, a região ali do Oceano Pacífico. Então é isso. As temperaturas, né, da região do El Ninho estão acima da média desde março de 2026. E os principais centros meteorológicos, né, indicam continuidade e intensificação desse fenômeno. Ou seja, há 100% de probabilidade de manutenção desse El Ninho forte até o fim de 2026. Ou seja, por que é forte? Porque essa temperatura das águas do Oceano Pacífico estão acima do normal, né? Estão bem acima do normal. Então, dos documentos interessantes para a gente aqui no Brasil é exatamente esse painel El Ninho, né, um boletim climático que foi publicado agora em junho de 2026 aqui no Brasil, e são várias instituições que estão fazendo esse boletim em conjunto, né, estão assinando esse boletim de forma conjunta. Temos então, o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão super competente com centenas de cientistas, né, que se debruçam sobre o tema. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, também assina esse documento, assim como o CEMADEM, que é o outro centro federal ligado às questões meteorológicas, né, assim como o CGB, a ONS, a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, todos os pesquisadores, todos os cientistas, então, eles se reuniram, né, para escrever esse documento. É um documento bastante robusto, são quase 30 páginas, que inclusive vocês podem abaixar
Eu vou deixar depois aqui nos comentários também o link desse documento que vocês podem abaixar aí para consultar assim que quiserem, né? Ou seja, então, se a gente está com esse super El Niño em andamento, qual o impacto desse fenômeno aqui para a gente no Brasil? E aí são vários, né? Então é legal a gente ter essa consciência até para procurar mais informações para se preparar realmente em relação a esses fenômenos, né? Por exemplo, nas últimas semanas tivemos muitas chuvas no Rio Grande do Sul que já estão atreladas a esse fenômeno do El Niño. Então, na verdade, como o Brasil é muito grande, né, o impacto sobre o Brasil também tende a ser bastante diferente dependendo da região do país onde vocês vivem, né? Ou seja, vamos começar em relação, vamos começar a conversar, vamos começar a falar em relação às chuvas, né? Ou seja, em relação às chuvas, às precipitações, no centro-norte do Brasil, a maior probabilidade é de chuva abaixo da média, ou seja, tanto na região norte quanto na região nordeste, como também em grande parte do centro-oeste, a tendência é de chuvas abaixo da média. Ou seja, o que isso significa basicamente, né? Significa que, por exemplo, o agronegócio poderá ser bastante afetado, né, por este super El Niño. Por quê? Porque temos muitas plantações, muitas fazendas, muitas propriedades na região centro-oeste, né, que pega ali Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Então, esse é o primeiro sinal de alerta. E aí tem um outro lado da moeda que, como eu disse, já está até aparecendo. Na região sul, a previsão é de maior probabilidade de chuvas acima da média histórica, né? Ou seja, os 3 estados do sul tendem aí a ser mais afetados por esta questão climática aí do super El Niño. E essa condição de chuva acima da média pode atingir também o sul do estado de São Paulo e o sul de Mato Grosso do Sul. Ou seja, são 2 estados, né, que estão perto ali da região sul. Então, a região sul desses 2 estados também pode ser impactada por chuvas acima da média. Ou seja, aqui no caso de São Paulo, eu estou falando da capital paulista, estamos falando ali do litoral sul, né, de Cananéia, Ilha Comprida, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá e claro, as regiões de Praia Grande, né, são os municípios ali do litoral sul do estado de São Paulo, assim como no interior também, né, temos ali a região de Ourinhos, a região de Registro, enfim, que podem ser impactadas. Bom, além da questão da chuva, a gente tem a questão das temperaturas, né? E aí, o que falar sobre as temperaturas? Inclusive, né, a gente, dentro desse boletim especial aí do El Niño, né, tem esses 2 mapas, é um pouco pequeno, mas eu acho que dá para vocês entenderem, né? Do lado esquerdo do vídeo, né, do lado do mapa que está mais com cores mais claras, a gente pode perceber que ali no sul do país está tudo mais em azul, é porque são chuvas ali, chuvas acima da média. E no resto do país são chuvas em amarelo ou vermelho, são chuvas abaixo da média histórica. Onde está em branco é porque pode acontecer uma coisa ou outra, ou seja, a tendência é ficar na média. E do outro lado, do lado direito, né, de quem está olhando para frente aí da tela, o mapa em vermelho é o da temperatura, ou seja, quase todo o país terá temperaturas acima da média aí por causa desse super El Niño. E aí, o que a gente deduz disso tudo? Né? Você vai ter mais temperatura, você vai ter maiores temperaturas, teremos aí maior ocorrência de ondas de calor. E se teremos mais ondas de calor, teremos também redução na umidade relativa do ar. Portanto, é a questão, né, principalmente para as crianças, para os idosos, beba muita água, se hidrate quando essas ondas de calor aí estiverem presentes, né? E aí, claro,
Se vai ter mais calor de uma forma geral na atmosfera, aí tudo vai ficar mais seco, então a gente tem outros impactos decorrentes de todo esse processo. Maior risco de queimadas, né? Sobretudo se houver déficit de chuva. E também isso impacta também a geração tanto de energia, né? Afinal de contas, o Brasil produz, né? Gera muita energia a partir da água, né? Seja dos rios, das represas, dos reservatórios de uma forma geral. Então temos esse impacto na questão da geração de energia elétrica e também temos o impacto na questão do abastecimento de água, né? Afinal de contas, com as represas mais secas, isso tende a ser um problemão. Bom, aí se a gente for detalhar como faz também esse boletim, né? Se a gente for detalhar aí região por região, quais que são os maiores problemas, por exemplo, em relação à Amazônia Legal? Bom, a Amazônia Legal, né? E lembrando que na Amazônia a questão de inverno e verão é um pouco diferente. Então, assim, o trimestre onde o El Niño tende a estar mais presente, mais forte, coincide com o final da estação seca, que agora os próximos meses, né, agosto, setembro, e o início da transição para a estação chuvosa, ou para o inverno amazônico, né, como os amazônidas dizem lá, na virada do ano, do calendário, né, do ano. Então, assim, a climatologia para a região da Amazônia Legal mostra isso. São menores volumes de chuva, concentrando-se ali no centro-sul da Amazônia Legal, ou seja, estamos falando do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, centro-sul de Rondônia e do sul do Pará. Em agosto, os volumes médios mensais de chuva podem ficar abaixo dos 20 milímetros nessas áreas, né? Então, aí a transição para estação chuvosa vai ser bastante irregular. Teremos pancadas isoladas ou períodos prolongados aí de estiagem. Então, de uma forma geral, é chuva abaixo da média, né? Para todos os estados quase do norte do país. E tem um outro lado também dessa previsão, né, desses estudos, porque isso não é chute, gente. A ciência, a meteorologia, né, os meteorologistas trabalham a partir, claro, de dados, né, de informações que são coletadas no mundo real, que são coletados no meio ambiente, na natureza, na atmosfera, e aí, claro, existem vários algoritmos, vários modelos matemáticos que vão prevendo realmente o que pode e o que não pode acontecer. Agora, tem uma faixa ali da Amazônia que terá uma transição para o período chuvoso dentro da normalidade, mas no extremo sul de Mato Grosso há esse sinal, como eu já disse, de chuva acima da média. Mas chuva acima da média não significa necessariamente muita chuva, né? Como agosto e parte de setembro ainda são meses secos, pequenos aumentos já podem ser vistos, né? Já podem ser registrados aí um pouco acima da média histórica. Então a expectativa é de pancadas localmente fortes, distribuição irregular e períodos prolongados sem chuvas. Ou seja, de uma forma geral, e a gente já teve isso em anos anteriores, inclusive por causa do El Niño, o que acontece? Persistência de estiagem e maior risco de incêndios florestais. A gente lembra muito bem há alguns anos o que aconteceu, infelizmente, no Pantanal, né? Ou seja, redução ali de disponibilidade hídrica, vegetação muito seca, dificuldade de recuperação dos níveis dos rios, menor umidade do solo. Tudo isso pode acontecer, né? E ainda mais com esse fortalecimento do El Niño, pode se atrasar o início da estação chuvosa no sul da Amazônia Legal, prolongando a estação seca durante os meses de primavera, né? Afinal de contas, setembro tem a entrada da primavera. Agora, em termos de temperatura, é bom lembrar, temperaturas acima da média estão previstas para toda a região da Amazônia Legal. E a situação das secas no Brasil, né? Claro, tem essa previsão aí para a Amazônia, mas e outras regiões do Brasil? Como que tende a ficar aí com este super El Niño? Bom, no Nordeste, a previsão, infelizmente, é pior do que aquela de 2023,
quando tivemos os incêndios e tudo mais, né? Ou seja, em junho deste ano, a seca moderada já atingiu 40% da região nordestina. E em 2023 atingia 10%. Portanto, a tendência é um quadro mais complicado agora nesse ano de 2026, né? A seca atual já apresenta impactos tanto no curto quanto no longo prazo, e ela tende a se estender mais por causa desse super El Niño. E aí os riscos são os de sempre, né? Segurança hídrica, abastecimento, perda de umidade do solo, aumento da evaporação da água, né? Então é isso. Aumenta a temperatura, sem chuva, aí a umidade também vai descendo. E em outras regiões do país, né, a coisa vai mudar um pouco. Por exemplo, no Sudeste, há outra preocupação grande também, pior do que a de 2023. Porque naquela oportunidade, né, 76, na verdade, 7,5% da região estava sob alguma condição de seca e 2% apresentava seca grave. E o boletim ressalva que não existe, né, correlação direta entre El Niño e distribuição de chuvas no Sudeste. Então, a região Sudeste tem uma situação em termos de previsão um pouco mais nebulosa, né? Entretanto, temperaturas mais altas aumentam a demanda evaporativa, né? Ou seja, evapora mais água aí dos rios. Agora, se a próxima estação chuvosa aqui no Sudeste atrasar ou for desfavorável, a seca pode se agravar rapidamente na primavera e no verão. Agora, no Sul, aí o quadro é bem mais complicado, é bem mais complexo, porque o risco de enchente está presente. Não tem como fugir disso, né? Não teremos seca no sul do país e a questão da seca está mais presente, né? Lembrando que em junho de 2023, quando tivemos um outro El Niño, o Rio Grande do Sul tinha a situação de seca mais grave do Brasil. 10% do território gaúcho estava em seca extrema. Em 2026, a seca já está muito mais amena, né? Então, esse evento do El Niño agora, em estágio semelhante de desenvolvimento àquele de junho de 2023, vai ser um pouco diferente, porque agora, no período atual, a temperatura está 0,4 graus Celsius mais quente. Então, como praticamente não existe déficit hídrico neste ano, né, aumenta a preocupação, então, de grandes cheias, porque muitos rios, né, atravessam ali, principalmente o Rio Grande do Sul, e quando as águas sobem, né, esses rios extrapolam e acabam atingindo ali todas as cidades ali, principalmente do interior do Rio Grande do Sul e até Porto Alegre, mas Porto Alegre, dessa última cheia agora, dessas últimas semanas, não foi atingido. Então, esse é o quadro para as várias regiões do país, né? E aí, claro, o boletim, que também é muito interessante, né? Ele detalha aí os impactos nos vários sistemas, né? O Sistema Interligado Nacional, que é o sistema de geração de energia, e aí cada região tem a sua peculiaridade, né? Porque, por exemplo, lá na Amazônia, né, tem ali o Rio Madeira, o Rio Tocantins, o Xingu, Belo Monte, que são as principais unidades de geração de energia, né, para as várias cidades lá da Amazônia, né? Tem milhões de pessoas, né? 40 milhões, pelo menos, que moram nas cidades. A Amazônia não é só floresta, é sempre bom lembrar isso. E aí, por exemplo, tem as usinas, né, no Rio Madeira, tem também a Belo Monte, né, que fica no Rio Xingu, e aí tem também a questão do São Francisco, né, do Rio São Francisco, é um rio muito importante ali para a região nordeste do Brasil. E aí, gente, é o tal negócio, né? A gente discute muito essa questão aí das mudanças climáticas globais, discute muito a questão do El Niño, de geração de energia, geração também de água, né, para o abastecimento humano. Mas tem uma coisa
importante que a gente não pode esquecer, né? Quando a gente fala de El Niño, na verdade, não estamos falando diretamente de mudanças climáticas globais. Uma coisa está até relacionada com a outra, mas são coisas absolutamente diferentes. O El Niño é um fenômeno natural que durante aí as últimas décadas, né, os cientistas foram estudando e foram entendendo melhor do que se trata, assim como tem o El Niño, tem a La Nina, né, que é quase o oposto, é o resfriamento ali das águas, principalmente aqui do lado do Oceano Atlântico, mas, então não tem nada a ver, mudanças climáticas globais, não tem nada a ver com isso que estamos vendo agora? O pior é que tem, e eu vou explicar por quê. Tem, porque as mudanças climáticas globais, basicamente, colocam mais calor na atmosfera. Então, com mais calor na atmosfera, quando o El Niño está presente, existe ali uma sinergia, né, dos dois fenômenos. Ou seja, as mudanças climáticas globais dão uma turbinada, vamos dizer assim, nos efeitos do El Niño. E tem uma outra questão também importante, né? As mudanças climáticas globais, elas estão gerando os eventos climáticos extremos, né? Um aumento desses eventos. E aí estamos falando de seca, estamos falando de chuva, estamos falando de ondas de calor, estamos falando de ondas de frio. Então, tudo isso acaba se correlacionando, né? É fato, a gente não está aqui para fazer alarmismo, para fazer sensacionalismo, nem distorcer a ciência. É fato que El Niño não é mudança climática global, mas uma coisa acaba se relacionando com a outra, né? Inclusive, a gente teve mais recentemente também aqui entre o sul e o sudeste, né? Aquele episódio dos ventos, das ventanias e tal. Ali tem de ser mais uma frente fria que chegou nessa região, e tivemos um tornado também lá no sul do país, né? E aí esse evento extremo pode sim estar relacionado com as mudanças climáticas globais. Porque assim, não dá para cravar que um evento só foi causado pelas mudanças climáticas globais. Mas o aumento desses eventos, ou seja, a presença, de repente, de mais tornados no sul do país, ou de mais enchentes, aí sim, ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, os cientistas vão analisando essa frequência e aí sim dá para amarrar tudo dentro do mesmo fenômeno. Por exemplo, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, estudos da USP já mostram que as chuvas, principalmente as chuvas de verão, mudaram de cara, vamos dizer assim, né? Ou seja, hoje elas estão mais concentradas. Ou seja, se antes um temporal de 100 milímetros demorava, sei lá, 2 horas, 3 horas, agora ele ocorre em minutos, 40 minutos, 50 minutos, enfim. E aí, claro, existe uma outra discussão que também é importante a gente conversar, é importante a gente debater aqui, né? Sobre a adaptação, sobre como as cidades estão se preparando para isso, né? Mas daqui a pouco eu falo mais sobre as cidades, porque assim, voltando para esse super El Niño, né, que está sendo discutido aí dia a dia, a cada instante, tem também um impacto sobre a agropecuária, né? Eu já mencionei isso lá no começo da nossa conversa, mas seria legal a gente falar um pouco mais sobre isso, né? E aí os possíveis... porque tem benefícios também, tá, gente? Não é só notícia ruim. Então, assim, no caso do norte do país, né, possíveis benefícios: colheita do milho da segunda safra e colheita do algodão, que pode ajudar aí o super El Niño, né, pode ajudar aí nesse processo de facilitar a colheita aí, tanto do milho quanto do algodão. Agora, tem riscos, né? Como eu disse, para a região norte, deficiência hídrica, mais necessidade de irrigação e impacto em culturas perenes, além, claro, do risco maior de incêndios na vegetação. Lembrando que no Nordeste isso também pode acontecer ali no Mato Piba, né? Que é aquela região entre os estados do Maranhão, que é o MA, o Tocantins, que é o TO, né? E Paraíba, que é o PI, e BA, que é Bahia, né? Então também tem pode facilitar a vida ali da colheita por parte dos produtores, na colheita tanto da segunda safra do milho, como do Mato Piba é mais algodão, né?
principalmente algodão. E aí tem os riscos, praticamente os mesmos ali da região norte, dificuldade para a implantação da safra de verão, redução do potencial produtivo das lavouras de sequeiro, né, que funcionam nesse sistema, maior demanda por irrigação e maior disponibilidade de água para a pecuária. Isso também é um problema grave, né, que atinge ali a região nordeste, a falta de água para o boi beber, basicamente. E aí vai se repetindo também, algumas coisas são iguais, outras são diferentes também para o centro-oeste e para o sudeste. No caso do sudeste, né, os impactos maior deste aumento de temperatura, aí vai pegar aí várias culturas, né, cana-de-açúcar, citros, né, as pastagens e culturas perenes também. E aí no sul é o contrário, né, por causa do excesso de chuva, o impacto vai ser também complicado ali em relação à agropecuária. O risco de fogo, como eu disse, acaba sendo quase que generalizado, tirando ali a região do sul. E aí, gente, para a gente encaminhar aqui a nossa conversa para o final, lembrando que aqui, ó, eu vou colocar aqui a última página do relatório, que tem todas as instituições que trabalharam nesse relatório, tem todas ali as redes sociais, os sites, enfim, onde você pode obter mais informações aí para ficar muito bem informado e muito preparado para essa questão aí do Super El Niño. E aí, claro, né, existe uma recomendação nesse documento aos estados e municípios. Por quê? Todo estado, todo município que se preze dentro do Brasil, por causa das mudanças climáticas globais, aí sim, e por causa desses fenômenos naturais também, como o El Niño, Laninha, enfim, precisa ter um plano de contingência decente. É um plano que precisa estar revisto, é um plano que precisa estar atualizado, principalmente no caso específico que estamos conversando aqui, para os cenários de El Niño. Por quê? Porque se você tem um bom plano, você consegue fazer um bom planejamento. E se você faz um bom planejamento, você vai ter monitoramento decente, você vai ter alertas também precisos para distribuir para a população e você vai saber comunicar os riscos para as pessoas que serão afetadas por aqueles riscos, né? Porque isso é um bom planejamento. Você tem que integrar previsões, que é o que esse documento mostra com muita precisão, diga-se de passagem. Aí você tem que também saber quando disparar o aviso, quando não disparar o aviso, e aí, claro, alertar as populações, né, sobre as decisões que elas têm que tomar, né? Seja lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, se o rio está subindo muito rapidamente, dá para as pessoas, com uma certa calma, deixarem, né, as áreas que serão alagadas, ou seja, se vai ter uma onda de calor muito severa de repente no Nordeste, dá para as pessoas se prepararem, né, em relação ao abastecimento de água, à hidratação, enfim. Então, é fundamental que todo mundo esteja atento para isso, sem alarmismo, mas também sem negacionismo, né? Não se trata de um fim de mundo, se trata, claro, de uma mudança que está acontecendo, né, por parte das mudanças climáticas globais, e esse é o ninho aí mais forte. E aí também, com informação, né, os vários órgãos, e aí entra governo municipal, estadual, federal, todos têm que estar deixando a política de lado, é importante que se diga isso, e trabalhar realmente com informação de forma articulada, né? E aí, não é só a questão da defesa civil, dos órgãos ali que estão mais no front, né? Ou seja, mais imbuídos ali de atender a população. Eu estou falando também de recursos hídricos, né? As várias secretarias, departamentos, institutos, fundações, de meio ambiente de uma forma geral, né? Por exemplo, no caso específico lá do Pantanal, se você sabe que determinada área está pegando fogo, tem todo uma abordagem ali que dá para ser feita, né? Questão de saúde, assistência social e até segurança pública, né? Então, assim, para a população, né, para todo mundo que está vivendo dentro desse Super El Niño, ou seja, busque a defesa civil da sua cidade,
do seu estado, se for o caso, tal, que se cadastre lá nos serviços de alerta. Tudo bem, tivemos durante a Copa do Mundo, aquele episódio que, principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, vários estados receberam aquele alerta de madrugada que assustou muita gente, mas aquilo foi um hacker que invadiu o sistema, né? Então, é importante estar cadastrado nas defesas civis, mas também conhecer um pouco dos planos para a sua cidade. Por exemplo, quais são os locais seguros da minha cidade? Quais são as rotas de fuga? Qual o plano de contingência local? Então, se todo mundo ficar alerta, não precisa ficar sofrendo por causa disso, né? A gente está falando muito também, existe, né, também pesquisadores, cientistas, médicos, enfim, estudando a questão da ansiedade climática, né? Não precisa ser uma coisa realmente alarmista, uma coisa de sofrer por causa disso, mas é claro, tem que saber, por exemplo, da sua casa para a escola dos seus filhos, da sua casa para o seu trabalho, enfim, dá para a gente ir monitorando e mapeando, né, quais são as rotas, lugares que alagam, lugares que não alagam, enfim, isso é muito importante. Por quê? Existe já hoje, né, um sistema de monitoramento e alertas funcionando no Brasil. É claro que ele poderia melhorar muito. O Brasil, por exemplo, ainda tem uma rede de satélites de solo muito ruim, então muitas vezes não dá para ter muita precisão se vai chover forte naquele lugar, se vai ventar muito, se vai ventar pouco e tal. Às vezes é uma previsão um pouco mais genérica, né? Mas o sistema brasileiro já monitora chuva, temperatura, umidade, vento e outros parâmetros, ou seja, já tem uma massa ali de dados suficiente para que alertas sejam disparados, indicando ali áreas que podem ser afetadas, a validade, né, desse alerta, ou seja, de quanto a quanto tempo isso vai ocorrer ou não, qual o fenômeno, quais os riscos associados. Então, a Defesa Civil, claro, é sempre o primeiro lugar para buscar informação, porque os alertas servem, claro, né, para permitir autoproteção antecipada. E aí tem os institutos maiores, né, o CEMADEM, o Serviço Geológico do Brasil, a Defesa Civil Nacional. Por que tudo isso está acontecendo? Existem também salas de avaliação e crise da ANA já montadas por vários lugares do Brasil, reuniões previstas de acompanhamento de todo esse fenômeno, né? Reuniões previstas, por exemplo, em relação à Bacia do São Francisco, a sala de crise na região sul, tem vários órgãos, né, vários sistemas aí sendo montados para que tudo ocorra da melhor forma possível. Porque, assim, a ciência é clara, né? Ou seja, e esse documento deixa isso muito claro. Existe um El Niño potencialmente muito forte no segundo semestre de 2026 em ação no Brasil, né? Com o Brasil dividido ali entre maior risco de seca, calor e fogo no centro-norte e maior risco de chuva extrema, enchentes e inundações no sul. Então, enquanto em algumas áreas, né, especialmente o centro-oeste e partes do sudeste, já apresentam sinais hidrológicos preocupantes, ou seja, falta d'água, né? Basicamente é isso que a gente vai ter que analisar, conviver, e a gente vai discutindo aqui no nosso canal o Habitat, tá? Então, eu peço mais uma vez, encarecidamente, para você se inscrever, acionar o sininho e deixe os seus comentários. Gostou, não gostou, quer mais informações, onde eu posso detalhar um pouco mais, quais são os impactos aí que mais preocupam vocês, enfim. Vamos conversando, vamos criando aí uma comunidade aqui dentro do Habitat, então, com muita informação, análise, sem alarmismo, sem opinião, sem debates infrutíferos, tá bom? Até a próxima, muito obrigado. Tchau.